Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus te abençoe nesse dia. Quero meditar com você uma passagem bíblica lá no livro de Gênesis, capítulo 32, no verso 24, que a Bíblia diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um varão e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que poderia dominá-lo, Jacó tocou-lhe a articulação da coxa de uma forma que deslocou quando ela lutava. Então o homem de Deus disse: Deixa-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Aleluias! Eu louvo a Deus por essa passagem, amado, e eu estava meditando nisso porque eu vi uma referência de um pensador que ele diz assim: passado é referência, não é direção. E por que ele fala assim? Porque imagine que você tem um carro, e nesse carro você tem um para-brisa, e nesse para-brisa você tem um retrovisor. O retrovisor é para você enxergar atrás, né? E o para-brisa é para você enxergar à frente. O que significa isso para mim e para você? Porém, se você analisar o retrovisor, ele é menor do que o para-brisa. Por que ele é menor? Porque é para você enxergar o passado. Só que passado é uma referência. É algo que ainda não, vamos dizer assim, que não volta mais. É só uma referência. Mas o para-brisa não. O para-brisa te leva para um destino, porque ele está ali para te proteger e ao mesmo tempo te dar uma diretriz, para que você possa enxergar uma diretriz. E por que eu estou falando isso para você, amado? Porque tem pessoas que ficam dizendo: no meu tempo, se eu pudesse, aqui não é mais assim, precisa coragem, amado. Como esse pensador ele fala, precisa coragem, acima de tudo precisa ter humildade. Humildade para entender que precisa mudar o processo. E precisa mudar o processo, às vezes, debaixo da autoridade de Deus, como Jacó. E por isso que eu trouxe essa mensagem para você, porque Jacó, o que Jacó era? Jacó era um enganador. Jacó estava acostumado a enganar as pessoas, a fazer as coisas aleatoriamente para levar vantagem em tudo, e ao longo do tempo da vida dele, chegou uma hora que ele reconheceu isso. E a Bíblia diz, amado, que ele deixa, vamos dizer assim, a família dele do outro lado, e ele atravessa sozinho para o Vale de Jaboque. Então, quando ele vai para o vale e ele fica lá, a Bíblia diz que ele ficou sozinho, e aí Deus se manifesta na vida dele. A Bíblia diz que o anjo de Deus aparece naquele lugar. E ali, amado, ele vê o anjo e ele começa a lutar com o anjo. Ele começa a batalhar com o anjo. Ele gruda no anjo de uma forma que ele diz: Não, eu não te largarei, eu não te deixarei enquanto você não abençoar. O que significa isso? Quando ele se posiciona desta forma, ele estava dizendo que ele não ia soltar aquele anjo enquanto o anjo não abençoava. Por quê? Porque dentro dele tinha um passado, e esse passado incomodava ele. Esse passado era como esse retrovisor. Ele ficava olhando para o retrovisor, ele ficava olhando para trás, naquilo que estava acontecendo lá atrás. O que acontecia todos os dias na vida dele era como se fosse um peso na mente dele, e ele ficava lutando com ele mesmo porque ele não sabia o que fazer, amado. Mas de repente ele resolve mudar a história dele e vai para o Vale de Jaboque para falar com Deus. Ele vai para o Vale de Jaboque para pedir a direção para Deus. Deus manda o anjo lá, e quando Deus manda o anjo lá, ele começa a lutar com o anjo. O anjo já estava aparecendo, vamos dizer assim, já estava quase amanhecendo. O anjo falou: Olha, eu vou embora, eu vou sair daqui. E ele gruda no anjo, ele luta com o anjo, e ele fala: Eu não vou te soltar. O que significa isso para mim e para você? Nós não temos, amado, que largar aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Nós temos que grudar no anjo, grudar na palavra, grudar naquilo que Deus determinou sobre a nossa vida, para nós conquistarmos aquilo que é necessário para nós. Se nós fizermos alguma coisa de errado,
errado, é passado. Você está olhando no retrovisor, sabe? Não olhe para o retrovisor, olhe para frente, olhe para o para-brisa. E a pior coisa que tem é quando a pessoa não tem humildade para reconhecer os erros. A pior dificuldade que tem é a pessoa não entender que ela precisa de uma mudança. Por isso, amado, precisa coragem, precisa humildade para entender que pode reverter a situação da sua vida. Reverter a situação da sua vida não é você olhar e ficar olhando toda hora o passado. Parece que o passado vem à tona, parece que as coisas do passado vêm na tua mente, vêm no teu coração. Sabe o que é isso? É o inimigo tentando mostrar para você que você não tem valor, que você não tem condições de mudar. Mas a Bíblia diz, amado, que o anjo de Deus, amado, ele fere a coxa de Jacó. E quando ele fere a coxa de Jacó, ele estava dizendo assim: olha, eu vou deixar uma marca em você, eu vou deixar uma marca. Essa marca é para você se lembrar quem você foi, mas a partir de hoje você não chamará mais Jacó, e sim Israel. Por quê? Porque Deus estava transformando ele num príncipe. Ele era um líder de uma nação porque Deus já tinha escolhido ele. O que eu quero dizer para você, para que as pessoas não se lembrassem do passado dele. Deus não queria nem que ele se lembrasse do passado dele, Deus não queria nem que a família se lembrasse do passado dele, mas a partir daquele momento, ele iria se tornar um príncipe, ou seja, uma pessoa diferente. Você pode mudar a tua história, você pode ser uma pessoa diferente, você pode ter a graça de Deus sobre a tua vida. Aliás, você já tem. O que você tem que entender é que você tem que tomar posse, ir em frente aos seus objetivos, ir em frente àquilo que Deus determinou para você. Não olhe para trás. No meu tempo era melhor. Se eu pudesse voltar atrás. Já passou. Você não consegue mais voltar atrás. O que você errou, o que você falhou, o que você pisou na bola, o que você magoou as pessoas, o que você ultrapassou limites, você pode mudar nessa história. Você pode mudar, porque quando você muda a tua história, você começa a trazer a grandeza de Deus sobre a tua vida. Então aprenda algo da parte de Deus, amado. A graça de Deus pode te alcançar de uma forma sobrenatural. A grandeza de Deus pode mudar a tua história, mas depende de você, de tomar uma atitude. Jacó aqui, ele resolveu ficar sozinho, mas para lutar com Deus, para falar com Deus, para decidir a vida dele, a mudança, o caráter, a situação que ele estava vivendo. Então, se você tem algo que o passado te condena, se você tem algo dentro do teu passado que te incomoda, então você tem que falar com Deus, sabe? Não adianta você compartilhar com pessoas, né? Eu vejo às vezes as pessoas falando, eu vou fazer, vou acontecer, vou compartilhar com pessoas, de repente pessoas vão me ajudar. Não vai ajudar. Às vezes as pessoas só querem ouvir coisas que não convêm do altar de Deus, ou seja, ouvir a sua vida, ouvir a sua história, querer, vamos dizer assim, tirar proveito dessa situação. Não comente com ninguém, vai diante de Deus. A Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, em secreto fala com Deus, e em secreto Deus, aleluia, vai falar com você. Eu creio, amado, que hoje será o dia que Deus vai falar com você. Se você se arrepender das suas falhas, dos seus erros, Deus vai falar com você. Se você se arrepender, aleluia, do velho homem, da história que você passou, de tudo que você passou, porque Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Amém, meu querido? Amém? Vamos orar. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração, aleluia, do Pai Nosso. Eu creio, amado, se você está fazendo alguma coisa, para um pouquinho. Vamos orar comigo essa oração, no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia surpreendente na tua vida, que a graça de Deus estabeleça sobre você. Amém? Compartilhe essa mensagem com seus irmãos. Se você ainda não curte o canal, dá um joinha aí, curte o canal, aperte o sininho para que outras pessoas, amado, outras mensagens cheguem ao teu coração. Nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo na terra. Eu tenho certeza que quando você envia para outras pessoas, amado, pessoas que talvez você conheça, pessoas da tua família, pessoas, entes queridos seus, com certeza, talvez precise ouvir essa voz profética, para que o Espírito
Espírito de Deus invada, porque não sou eu. Não sou eu. Quem fala através de mim se chama Espírito Santo. É Ele que tem essa ousadia. E a Bíblia diz, amado, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não vai voltar vazia. Pode ter certeza que serão alcançadas pessoas através de você, através dessa ministração. Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus.